pessoal, eu sou Adriana Freitas e hoje eu estou aqui para falar sobre relacionamentos codependentes. A codependência é um tipo de vício e é o vício de cuidar de pessoas, ou de cuidar, ou de ficar em cima, controlando, ou de prestar muita atenção na vida do outro. Então ela tem a ver com as relações, né? Então a pessoa codependente geralmente ela é dependente de outras pessoas, mas a dependência dela fica mais ou menos escondida porque ela está no lugar do cuidador, né? Então ela fica parecendo que ela não é dependente, mas na verdade a pessoa codependente é tão dependente quanto aquela que está sendo, vamos dizer assim, a dependente, né? O alvo do codependente. E a pessoa do codependente, ele tem geralmente um papel de salvador. Ele tenta salvar a outra pessoa dentro da perspectiva dele do que é certo e do que é errado. Então ele entra geralmente em relacionamentos que vão provocar um sentimento e uma emoção de ter que salvar a outra pessoa, ou de ter que modificar, ou de ter que fazer algo por aquele outro. E a relação codependente, ela é uma relação que fica extremamente instável emocionalmente. As pessoas acabam tendo aqueles extremos de amor e ódio, de muita intensa paixão e ao mesmo tempo muita rejeição, muita repulsão, muitas brigas, muita disputa de poder muitas vezes. Ou outra dinâmica também é um correndo atrás, o outro fugindo, né? Então, ou está no extremo de uma briga, de uma discussão, de conflito, ou está no extremo de um extremamente carente, correndo atrás do outro, e o outro extremamente fugindo e querendo como se fosse sair, né, daquela relação. Os dois, né, as duas pessoas da relação codependente compactuam da dinâmica, né? Então mesmo esse, quando um foge, ele não é o que briga, ele também é extremamente dependente daquela relação. Todos dois são muito dependentes dessa relação. E aí você deve estar perguntando assim, por que essas duas pessoas geram essa relação tão conflituosa, tão desgastante, mas ainda assim elas ficam juntas, né? A relação perdura ao longo dos anos, mesmo sendo conflituosa. Uma das questões, né, que o codependente busca nesse relacionamento, né, apesar de gerar todo um conflito, mas é uma busca amorosa. Quando a gente pensa na história do codependente, a gente vai tentar entender qual que é essa carência, porque a codependência ou qualquer tipo de compulsão, de vício, ela tem de fundo uma carência afetiva, emocional extremamente arraigada na história daquela pessoa. E aí ela busca nesse relacionamento a forma de ser amada, que a carência dela, da origem dela, traz à tona todo o sentimento negativo. Então ela projeta no relacionamento a expectativa de ser amada. E quando a outra pessoa não corresponde a essa expectativa, é onde surgem os conflitos e as repressões, porque a pessoa fica frustrada de não receber o amor que ela idealizou que deveria receber, e ela passa a cobrar, a exigir, a tentar mudar a outra pessoa. Geralmente os relacionamentos codependentes, eles são extremamente projetivos, no sentido de criar uma expectativa enorme em cima da outra pessoa. Tem uma negação da realidade. Um não consegue enxergar o outro real. Ele enxerga
aquilo que a pessoa deveria ser para ele, né? Então, a pessoa passa a vida inteira tentando mudar o outro para ele corresponder à expectativa de ser amado que o codependente tem. E aí é onde que gera todo esse conflito, porque não há aceitação da realidade do outro. Existe uma grande necessidade e uma grande tentativa de fazer com que essa outra pessoa mude. E aí é isso que é a negação da realidade. A pessoa não enxerga o outro e o que ele pode oferecer, mas sim a própria carência, o que é que a pessoa gostaria de receber, e fica tentando fazer a outra pessoa mudar, e briga e cobra e exige, ao mesmo tempo volta atrás porque também não quer perder, morre de medo de perder a pessoa porque a carência é tão grande que ela não consegue ficar sozinha, ter a sua individualidade. Então a relação é extremamente projetiva, né? Nessa busca do outro me amar, do outro me fazer feliz. E então as pessoas ficam presas nessa dinâmica negativa, né, de projeção de expectativas. E o codependente, ele também tem uma autoestima muito baixa, porque ele não consegue gostar dele a ponto de se aceitar, se valorizar, achar que merece ter uma relação bacana, né? Muitas vezes a pessoa entra numa relação, consegue perceber que a relação é ruim, mas ela fica presa, ela fica atrapada naquela relação e ela não se dá a permissão de ir embora, de viver uma outra relação ou de achar que merece uma outra relação melhor, porque ela está nessa busca de fazer o outro amar, né? Muitas vezes nessas relações o conceito de amor é muito negativo, é um conceito muitas vezes que permite essa dinâmica conflituosa ou permite uma sensação de vazio, de falta, né? Onde que a gente consegue perceber que o outro não é capaz muitas vezes de oferecer aquilo que eu desejo, que eu gostaria de ter numa relação, mas eu fico insistindo. E isso ao longo do tempo gera um desgaste enorme para a relação. E muitas vezes é mais digno o casal entender que eles não conseguem ter uma relação saudável e separar. Mas quando o casal consegue identificar a sua própria doença e busca uma ajuda e quer uma transformação, e aí nesse caso os dois precisam implicar-se, responsabilizar-se pela melhoria da relação, porque não é de um lado só, né? Então a gente tem que pensar que os dois têm que querer muito mudar o padrão de relacionamento para fazer com que dê certo, para que tenha uma chance essa relação. E a primeira coisa que esse casal vai precisar fazer é separar-se emocionalmente. Cada um precisa aprender a cuidar de si. Na relação codependente, ambos estão esperando o cuidado vir do outro e não se responsabilizam pela própria vida. Então é preciso que cada um se responsabilize por entender a sua carência, entender qual que é a necessidade mais profunda, por que eu venho uma carência tão profunda, o que me faltou na minha história de vida, o que eu preciso cuidar e atender, como eu preciso me amar em primeiro lugar, gostar de mim, valorizar, me dar o direito de ser feliz, reconhecer os meus potenciais, os meus valores, ultrapassar o conceito de amor negativo da minha família, para que eu possa amar de uma forma mais saudável, né? Então precisa ter essa separação emocional e cada um aprender a cuidar de si para que a relação comece a ter uma chance.
porque aí não fica um esperando o outro fazer aquilo que deveria fazer dentro do ideal. E cada um vai ver o que o outro pode me oferecer em termos da condição amorosa que ele tem. Então, ver essa realidade é muito importante. O que esse outro pode me oferecer? O que ele tem para dar? Né? O que ele pode oferecer numa relação amorosa? Aí eu vou avaliar se aquilo que a pessoa tem para oferecer me atende ou não. Se não me atende, eu posso conversar, negociar algumas coisas, mas se a pessoa, um do casal quiser e o outro não quiser mudar, não tem como fazer uma transformação para ter uma relação saudável. Os dois precisam querer, né, fazer essa transformação. E aí, se os dois se implicam, né, aí pode aprender, né, uma negociação de atender algumas das expectativas, mas nunca, gente, vai atender todas as expectativas. É importante a pessoa aceitar a realidade, quem que é esse outro, o que ele pode me oferecer e se eu estou disponível para aceitar aquilo, né? E aí eu passo a sair dessa projeção, entender e aceitar a realidade ou ir embora, se for o caso de não querer estar naquela realidade, se ela não tem aquilo que eu desejo, que eu gostaria de receber, ou aceitar aquilo que o outro pode me oferecer e cuidar de mim, cuidar das minhas carências. Se eu aprendo a cuidar de mim, eu já espero muito menos da outra pessoa, né? E aí existe a possibilidade de construir, né, alguma relação. Mas eu preciso sair do foco do outro. Por quê? Na codependência há uma mistura tão grande que muitas vezes o codependente ele perde o senso da própria identidade e ele passa a viver todos os problemas do parceiro, todas as dificuldades, ele passa a se envolver de uma forma a querer fazer com que aquela pessoa seja outra pessoa. E isso não é possível, né? Eu preciso resgatar a minha identidade de volta. E aí, nesse aspecto, eu preciso ter um sentido de vida que seja meu, do meu crescimento, da minha busca pessoal e não esse sentido de vida de salvar o outro, de consertar a outra pessoa. Porque se eu não tiver esse sentido, eu não saio do vício emocional, né? Então, eu preciso gostar de mim, em primeiro lugar, colocar minha pessoa em prioridade na minha vida, atender as minhas necessidades, porque aí se eu estiver preenchido com o meu tanque de amor interno cheio, aí eu tenho algo para oferecer na relação e não fico esperando tanto dessa relação de uma forma idealizada, né? Eu posso negociar e aprender a negociar de uma forma saudável, mas não com tanta projeção e tanta expectativa, né? Então a saída da codependência, ela requer um processo, muitas vezes é necessário um processo terapêutico, mas um processo de separação emocional, de cuidado com a própria autoestima, de preenchimento e autoamor, para que aí sim a relação possa ter um conceito de amor novo, não projetivo, não de expectativas. Então era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Esse é o canal Temas em Terapia Sistêmica. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos que esse vídeo possa colaborar. Inscreva-se no canal, acione o sininho para você receber as novidades no seu e-mail ou no seu aplicativo. E um abraço a todos, até os próximos vídeos.